sabia que os nossos hábitos eles não mudam somente com a força de vontade? Pois bem, a gente precisa entender o que está por trás dos nossos hábitos, o que está por trás dos nossos comportamentos, para que a gente consiga estar mudando os nossos hábitos de uma forma saudável, de uma forma realista, de uma forma justa com a nossa realidade e que a gente consiga estar fazendo isso sem gerar muitas frustrações, sem gerar muito desânimo, sem gerar muita desmotivação. Então a gente precisa fazer isso de uma forma consciente, de uma forma realista, com conhecimento científico, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, tá? E nesse vídeo eu vou estar passando algumas informações para vocês sobre isso, com base na neurociência, com base na psicologia, para que você aprenda esse conhecimento e use ele ao seu favor. Uma coisa que a gente precisa compreender é que a gente não repete um hábito, um comportamento, só porque a gente quer. A gente repete um hábito e um comportamento porque ele possui uma solução emocional disfarçada. Ou seja, ele possui uma função na nossa vida. Não importa se é um comportamento, um hábito que é disfuncional ou não, se é bom ou não, ele possui uma função. Então, todo comportamento que você tem, seja o comportamento de não conseguir treinar, de beber pouca água, de se alimentar compulsivamente, de procrastinar, de dormir mal, ele tem alguma função na sua vida. Alguma coisa acontece que faz com que você repita esse comportamento, mesmo você sabendo que não é um comportamento bom pra você. Então, se você tá repetindo ele na sua vida durante muito tempo, mesmo sabendo que é um comportamento ruim, ele possui alguma função. E a gente muda o nosso comportamento, a gente muda o nosso hábito, compreendendo a função que existe por trás dele. Porque isso vai fazer com que a gente entenda o porquê que a gente tem aquele comportamento, mesmo sabendo conscientemente que não é um comportamento bom para nossa saúde, que é um comportamento que a gente deveria parar, mas a gente não consegue. A gente não consegue porque o nosso comportamento, o nosso hábito está atrelado a essa função. Então a gente não tenta de início mudar o comportamento, o hábito. A gente tenta mudar a função que aquele comportamento está conectado, né? Então, entendendo o que está por trás, assim, dos seus comportamentos, dos seus hábitos, vai fazer com que você mude esse comportamento de uma forma mais justa, de uma forma mais equilibrada, de uma forma realista, e fazendo com que você mantenha essa mudança a longo prazo. Em vez de você se desanimar, se frustrar, porque você não está conseguindo mudar o comportamento. Porque não é só mudar o comportamento, não é só mudar o hábito. Se você muda o comportamento, você muda o hábito, mas você não muda a função que aquele comportamento está atrelado, você não consegue sustentar o novo comportamento, o novo hábito por muito tempo. Então pode acontecer como acontece com algumas pessoas, né? Eu vou começar a treinar, treina ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois vai desanimando, vai deixando de ir, vai voltando para o que era antes, vai deixando de fazer aquele comportamento. Água também, a gente começa a beber bastante água, mas depois a gente não consegue manter isso a longo prazo. A gente começa uma dieta, um novo plano alimentar e a gente não consegue manter aquilo a longo prazo, porque você está mudando o comportamento, o hábito, sem desassociar a função que aquele comportamento, aquele hábito tem na sua vida. Então, quando a gente está diante de um comportamento, de um hábito que a gente está tentando mudar, a gente precisa aprender a fazer algumas perguntas para identificar a função que aquele comportamento está tendo. Então, por exemplo, você precisa perguntar para você mesmo o porquê que você está tendo aquele comportamento. O que aquele comportamento está tentando evitar ou aliviar dentro de você? Qual é a sensação que você sente de imediato quando você cede para esse comportamento e o que acontece depois a longo prazo quando você cedeu para aquele comportamento? Então, por exemplo, o hábito de treinar. Às vezes, quando você pensa em treinar, você pode ficar ali com preguiça, você pode ficar remoendo, não tô afim, não quero. E isso vai fazendo com que você fique ainda mais desanimada e você não tenha o comportamento de treinar. É importante que você faça essas perguntas para você. O que o comportamento de não ir treinar alivia ou evita dentro de mim? O que eu tô tentando aliviar? O que eu tô tentando evitar? Então, algumas pessoas podem estar tentando aliviar o cansaço que vai dar, né? Então, às vezes você já trabalhou o dia inteiro e às vezes você já tá cansada. Aí treinar, você vai ter que ficar mais cansada ainda, porque vai fazer mais esforço, e às vezes você já chegou em casa ali se arrastando. Então o ato de não ir para academia é justamente economizar energia, porque você já está cansada demais. Então ir para academia vai te deixar mais cansada. Então você está tentando evitar mais desgastes físicos, né? Então essa seria a função do seu comportamento, evitar mais cansaço, porque você já está mais cansado. Ou, por exemplo, você pode estar tentando aliviar alguma autocomparação. Então, sei lá, quando você vai pra academia, você vê ali as pessoas com um corpo muito bonito,
né? Todo mundo com shape ali, e às vezes você não se sente confortável com o seu corpo, você se sente ali acima do peso, ou enfim, alguma crítica que você tem ali com o seu corpo, e talvez toda vez que você vai pra academia, você fica ali se comparando com as pessoas, e isso te gera uma ansiedade, isso te gera uma frustração. Então, o ato de não ir pra academia pode estar significando um alívio de você não ter contato com essas autocomparações que você acaba fazendo ali com os corpos de outras pessoas, né? Então pode ter essa função de alívio também. Então, entendendo isso, a gente consegue estar conversando com a gente de uma maneira que pode fazer com que, mesmo diante dessas circunstâncias, a gente se estimule, né, se motive a ir treinar. Então, por exemplo, diante de um comportamento ali que você está tentando evitar o cansaço físico, é sobre você tentar encontrar estratégias que vai fazer você ir treinar de uma maneira em que vai fazer com que você não fique tão cansado, mas que mesmo assim você cumpra o comportamento de ir. Então, caramba, se eu treino 1 hora, 2 horas, e eu já tô cansada, eu vou tentar diminuir o treino hoje, eu vou tentar diminuir para 40 minutos, para 30 minutos, ou então eu não vou fazer um treino tão intenso, só para poder aliviar ali, porque eu já tô cansada demais, né? Mas o ato de você ir treinar, independentemente de você estar cansado ou não, já te coloca ali nessa disciplina, já constrói a sua disciplina a longo prazo. E isso é muito mais importante do que você treinar 1 hora, 2 horas, uma intensidade ali que você normalmente gostaria de ter. Então, é melhor você ir, né, pra academia, mesmo diminuindo a intensidade, mesmo diminuindo o tempo, do que você não ir. Porque o ato de você não ir vai fazer com que o seu cérebro retroceda. E aí você não vai conseguir manter esse comportamento a longo prazo. Mas o ato de você ir, nem que seja por poucos minutos, diminuindo a intensidade, vai fazer com que você construa a sua disciplina, mantendo esse hábito a longo prazo. Já na função de tentar aliviar ali uma frustração, né, uma ansiedade causada por uma autocomparação que a gente pode fazer nas academias, é justamente a gente ter uma conversa com a gente de uma maneira mais realista, né? De falar, caramba, aquela pessoa ali que tá com shape, aquela pessoa que já tá com o corpo ali definido e tudo mais, essa pessoa provavelmente já treina há muito tempo. Não tem como eu comparar a minha realidade com a realidade daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tem muito mais tempo para treinar, para cuidar ali da alimentação do que eu, né? Às vezes eu sou casada, às vezes eu trabalho fora, às vezes eu tenho filho, né? Então eu preciso levar isso em consideração para que eu não possa comparar os meus resultados e não levar em consideração a minha realidade, que pode ser totalmente diferente daquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu gostaria muito de ter o corpo daquela pessoa, mas eu tenho uma realidade diferente, mas mesmo assim, eu estou no processo, eu estou participando de um grupo nutricional, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou indo para academia, eu estou cuidando da minha saúde, então eu já estou no processo. Então eu preciso entender que cada pessoa tem um processo, eu preciso entender que cada pessoa tem uma genética, cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem a sua realidade, e eu preciso aliviar essa autocobrança, aliviar o peso que eu sinto por não estar tendo o mesmo resultado do que o meu colega ali da academia. Né? Porque a gente precisa tentar olhar para nossa realidade, para que a gente não entre nessa autocomparação ali de uma forma disfuncional. Tá? A autocomparação, até certo ponto, ela é importante, tem os dois lados da moeda. A autocomparação, quando a gente olha para uma pessoa e caramba, olha, essa pessoa treina, essa pessoa tem um corpo legal, caramba, eu quero chegar nisso também, então eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou treinar, eu vou cuidar da minha saúde, para que eu possa estar chegando num resultado assim parecido com base no meu corpo, com base na minha genética. Essa autocomparação, ela pode gerar uma motivação, isso é bom. Agora, quando a gente entra nessa autocomparação que é ruim, que a gente se critica, que a gente se julga e que a gente deixa de ter o comportamento que faria com que a gente atingisse aquele resultado, isso já tá levando a gente por um caminho que não é muito legal. Isso a longo prazo faz com que a gente não mantenha esse hábito, porque essa função, porque a gente tá presa nessa função. Então a gente precisa mudar essa função, mudar essa autocomparação, mudar o que isso gera emocionalmente dentro da gente, para gerar um efeito dominó e mudar o nosso comportamento e sustentar ele a longo prazo. Então com esse vídeo eu espero que você tenha entendido que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, eles não acontecem só porque a gente quer, e a gente também não muda ele somente com a força de vontade, com a força de querer, basta a gente querer muito ali, que a gente consegue mudar um hábito, um comportamento. Se fosse assim, né, a vida seria muito mais fácil, né? Então bastaria a gente querer pra gente conseguir mudar ali um comportamento.
mas a gente precisa entender que existe uma fisiologia por trás, existe um funcionamento do nosso cérebro por trás e que a gente precisa entender a função daquele comportamento, a função daquele hábito na nossa vida, para que de fato a gente consiga estar mudando essa função e consequentemente a gente consegue mudar o nosso comportamento, a gente consegue mudar os nossos hábitos a partir de uma autocompreensão de uma forma justa, de uma forma realista, de uma forma equilibrada e consequentemente você consiga estar mantendo esse comportamento, sustentando esse comportamento novo ali, esse hábito novo que você tanto quer na sua vida, tá bom?